sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Eita! Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E tornando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem será pior do que o primeiro. Lucas 11, do 21 até o 26. Então, amados, eu li um texto aqui que é uma revelação. Jesus, quando estava aqui na terra com a gente, fisicamente falando, ele nos deu uma revelação que a gente nunca ia ter. Revelação esta que nos mostra as astutas, né? Ele mostra a dinâmica do diabo. Ele mostra a dinâmica dos espíritos malignos a serviço de Satanás. Porque Satanás não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então ele está coligado, ou seja, ele tem ligações, demônios que estão em vários lugares da face da terra e atuando também em pessoas, tá? É bom a gente saber disso. Porque, sendo cristão, o diabo, ele vai sempre se utilizar de alguém para tentar lhe entristecer, para tentar lhe tirar da presença do Senhor, para tentar lhe desviar de alguma maneira, para tentar conduzir você ao pecado. Ele vai criar situações usando humanos, pessoas, até porque a Bíblia diz, lá na primeira carta aos Coríntios 10 e 12, aquele que está de pé, cuide que não caia. O 13 diz assim: não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que com a tentação vos dará também um escape. O que quer dizer isso aí? Deus está de olho em mim e você. Ele está vendo até onde a gente pode ser tentado, porque Ele não deixa que a gente seja provado além de nossas forças. Então, Ele está olhando. Quando vem a tentação pesada, Deus nos dá uma saída. Ela está em algum lugar. Mas uma das saídas que Ele nos dá, você pode olhar para a palavra, que nela está a saída que você precisa para escapar da tentação que você se encontra. É por isso que é bom a gente ouvir a palavra, escutar a palavra, guardar a palavra, viver a palavra, porque quando o pecado aparece na nossa frente, a gente identifica ele na hora. Mas vamos voltar para o texto. Então, Jesus nos deu uma revelação. E aí ele diz que o diabo, ele é o valente. Aqui, no 21, ele diz que ele é o valente, o diabo é o valente. No 22, mas no 21 ele diz: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Esse valente aqui que Jesus está falando é Satanás, tá? Jesus está dizendo: olha, ele está guardando todos os seus bens, tá bom? Aí ele diz assim, ó: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Todo reino, ele tem uma riqueza, mas todo reino, ele precisa de súditos para manter a sua riqueza. E não é diferente com Satanás. O reino das trevas é dotado de escravos, não só escravos demoníacos, espíritos, mas como também escravos humanos. Você pode ver do que vive Satanás: do mal, de fazer mal ao próximo, de colocar vícios, desejo de prostituição, de adultério, desejo de matar, desejo de vingança, ódio do coração. Todas essas coisas que vêm, que vai contra a vontade de Deus, é Ele que trabalha para que o homem guarde o seu coração. Então veja bem, a gente vê que o Senhor está deixando bem claro aqui que Ele tem as armaduras dele. Ele é valente, Ele está na casa dele, ou seja, está com os seus
bens de Satanás? As almas que estão em seu poder. Essa é a maior riqueza de um reino, são os escravos, tá? Então, no caso de Satanás, é os que estão sob o poder dele. Só que Jesus disse ali, olha, ele está em segurança, porque ele é o valente. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Quem é esse outro mais valente do que ele? Jesus. É verdade. Aí o Senhor diz aqui, aí ele diz assim, bem coisa linda. Aí ele vai, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhes toda a armadura, ó, em quem confiava, e reparte os seus despojos. Jesus veio para vencer Satanás. Ele veio para derrubar ele mesmo. Para eu poder ir para o versículo final, eu vou explanar esse do 24 aqui, que fala sobre quando o espírito imundo tem saído do homem. Vem na tua vida, para tu guardar, grifar ele aí e ler sempre ele. Por quê? Você aceitou Jesus? Aceitou. Só que quando você aceitou, saiu um espírito maligno, um espírito de morte de você. Ele foi embora, foi expulso da tua vida, tá? Agora só que esse espírito imundo, como diz aí o texto, é Jesus que está falando. Ele diz, olha, ele vai voltar para observar você. Porque ele sai procurando o corpo, mas não encontra, porque todos os corpos já estão morados. Ou mora Deus ou mora o diabo. Aí ele sai procurando e não encontra. Então ele vai o quê? Ele faz o quê? Rapaz, eu fui expulso da minha casa, mas eu vou voltar lá para ver se minha casa está vazia. Qual é a casa dele? O corpo da onde ele foi expulso. Então ele volta aí, ó, fica observando você. Mas chega para olhar você, a casa, ex-casa dele, mas vê você lendo a palavra, louvando o Senhor, orando pelas madrugadas, jejuando, vindo à igreja, fazendo bem, eita, se alegrando na presença de Deus, não tem entrado, está fechada a porta, o Espírito Santo está dentro. Está entendendo? Mas aí ele não tem como ir, mas ele está lá, ó, observando qualquer vacilo seu, porque ele quer, qual é o propósito dele? É que você entristeça o Espírito Santo com o pecado, o Espírito Santo se afasta, a casa fica barriga e adornada, quer dizer, limpa. Então quando ele vem, diz o texto aí, ele vem e olha e diz, olha, está no pecado de novo, está virado na malhação, eita, que está virado no WhatsApp ali, no Leviva do eita, é só no eita, olha como ele está, olha a portinha ali sabendo, olha a porta, uma brechinha, aí fica vendo, está lá, assistindo coisas que não deve, quem sabe Big Brother da vida aí, e outras coisas mais, né? Viajando na prostituição da internet, e outras coisas mais, e a pessoa está lá e nem percebe que a casa ficou aberta, vazia. Aí o antigo morador vem, olha, não tem mais santidade, não tem mais pureza, tá livre para mim. Aí ele volta, aí convida mais 7 espíritos piores do que ele. Aí ele chama esses 7 espíritos com ele, faz 8, tá aí no texto. E ele diz, vamos lá. Aí entra dentro daquele corpo que era dele antigamente, que abriu-se a porta porque a pessoa relaxou na adoração, né? Na devoção, no amor, na obediência, na oração, no jejum, naquilo que devia fazer para Deus. Abriu o espaço, ficou vazio. Aí ele entra dentro da pessoa. Diz o texto que o último estado dessa pessoa será pior do que o primeiro, porque antes de aceitar Cristo, a pessoa vai ficar pior. Às vezes é instantâneo, e às vezes é no sentido progressivo, lentamente. A pessoa vai se destruindo aos poucos. Mas eu gosto porque aqui Jesus diz assim, ó. Ele diz assim, olha, no 11:21 ele diz assim, vê como ele diz. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em quem confiava e reparte os seus o quê? Despojo. Veja lá em Mateus 12:29. Mateus, o Evangelho 12:29. O texto diz assim, vou ler para você. 12:29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então na sua casa? Então Jesus está dizendo o quê? Que para manietar o valente, quem é esse valente que eu tinha falado antes? Muito bem, Satanás. Jesus está dizendo, como pode alguém entrar na casa do valente se não manietar ele primeiro?
Então vai, entra e saqueia, toma todos os seus bens e tira. Então ninguém pode combater Satanás ou tomar o que ele tem, que são as almas, as vidas. Ninguém pode tirar, ninguém pode vencer ele se primeiro não amarrar ele. Como é que se amarra Satanás? Fisicamente, literalmente, a gente não pode amarrar ele, porque ele é um espírito. Mas com as nossas ações, a gente pode amarrar ele fazendo o quê? Mantendo ele longe de nós. É como se ele estivesse amarrado. Como? Em obediência. Buscando o Senhor, se entregando completamente a Ele. É claro que você tem seus afazeres, tem sua escola, tem sua faculdade, tem sua família, você tem seus afazeres seculares do dia a dia, mas você não pode se esquecer do compromisso que você tem com Deus, que Deus te chamou, te resgatou da escravidão do pecado para te dar uma vida nova e uma vida com abundância. E tem mais, Ele te fez uma promessa. Qual foi a promessa? De te levar para o céu. Ele não quer que você se perca. Então aqui ele está dizendo, primeiro a gente tem que amarrar ele. Como é que a gente amarra? Dessa maneira, obedecendo, buscando o Senhor, se dedicando completamente a Deus, agradando a Deus, servindo a Deus. Aí a gente consegue amarrar Satanás. E aí a gente tem poder e autoridade para vencer e tomar o que ele tem. O que é que ele tem? As almas no seu poder. As vidas. Tem pessoas que estão aqui, mas tem um primo que está na escravidão do pecado. Tem uma mãe, tem uma esposa, tem um filho, tem um pai, tem uma tia. Muitos que estão aqui têm família que está amarrada, escravizada por Satanás, e você não tem conseguido. Mas nesta noite o Senhor está aqui te dando estratégia para você vencer o valente. Por quê? Porque você não vai sozinho, você vai com um que é mais valente do que o valente, que é Jesus. E aí o texto diz, olha, Jesus diz, olha, então ele vence ele e tira-lhe os despojos. Para terminar, Colossenses. Vamos lá para Colossenses, carta dos Colossenses, para os novos convertidos, que é lá perto do final da Bíblia. Você vem botando 2:15. Quando Jesus estava sendo chicoteado, maltratado até a cruz, as pessoas pensavam que ele estava perdendo. Pensavam que ele estava olhando com os olhos de carnal. Só que ali Jesus não estava perdendo, ele estava ganhando. Porque as coisas de Deus não se vê com os olhos carnal, e sim com os olhos espiritual. Ei, quando Jesus estava pregado na cruz, qual era o propósito de Satanás? Ei, era fazer com que Jesus cometesse um só pecado. Ei, Satanás só precisava que Jesus cometesse um pecado para toda a obra de Deus, todo o projeto de Deus cair por terra e não ter nenhum valor. Então Satanás tentou ele até o último momento na cruz. Mas Jesus estava consciente da sua obra e do seu compromisso com o seu Pai. E ele estava ciente que o seu trabalho, a sua dor, e ele dá muitos resultados. E ele dá muitos resultados. E ele dá muitos resultados. Olha aí o resultado da dor, da angústia, da humilhação, do sofrimento, da chicotada, do sangue derramado. Olha aí os resultados. São vocês. É cada um de nós. Entende bem? Então ele diz aqui, ó. Ele diz aqui assim, ó. Naquele momento ele estava lá pregado. Todo mundo dizendo, ó, o bobão, disse que era filho de Deus, desce daí. Olha aí, filho de Deus, que nada. Não estava entendendo o mistério de Deus. Não? E ali naquele momento, o que era que Jesus estava fazendo? Ninguém estava vendo, mas ali ele estava vencendo todo o inferno. Você sabe o que é um homem só vencer a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu? É muito demônio. É muito, irmão, é demônio demais. Irmão, é tanto demônio que existe. Tem demônio que está nas camadas cósmicas, fora da terra, no espaço sideral. Tem demônios que estão em cima das nuvens. Tem demônios que estão na terra. Tem demônios que estão nos corpos das pessoas. Tem demônios que estão presos nas cadeiras da escuridade, porque Deus prendeu ele lá, porque eles são piores do que Satanás. E se ele tivesse solto, a gente talvez não estivesse nem aqui, tivesse morrido lá no pecado. Ele é pior do que Satanás, e Deus prendeu ele para soltar ele no dia da grande tribulação. Então Deus prendeu. Então é muito demônio, tá? E naquele momento, Jesus na cruz, ele estava naquele momento vencendo todos eles. Todos eles ele estava vencendo ali. Diz o texto aqui, ó, o que o texto diz aqui, ó, 15, Colossenses 2:15. E despojando os o quê? Principados. Olha, demônios, príncipes, principados e potestades, potências do mundo espiritual, potestades, os expôs publicamente
loucamente e deles triunfou em si mesmo. Meu Deus do céu. Quando Jesus dá o brado, pá! Aleluia! Está consumado. Glória a Deus! Em tuas mãos eu entrego. Aleluia! Glória a Deus! Quando ele morre ali, Satanás endoida. Glória a Jesus! Endoida porque agora Satanás perdeu. Satanás tinha vencido Adão lá. Mas agora chegou o segundo Adão que venceu Satanás e tomou de volta a chave da vitória, da morte, da vida. Pertence a Deus, a Jesus, nosso Salvador. Por isso que ninguém pode tocar em você. É por isso que aquela vitória que ele prometeu te dar, ele vai te dar e ninguém impede de você receber. Então, amado, ele despojou, ele envergonhou o inferno. Naquele momento, Satanás foi envergonhado, foi derrotado, foi destruído, foi ali, olha, condenado. Daqui a pouco ele vai ser lançado no lago de fogo. Daqui a pouco ele vai para lá. Então, igreja, levanta a cabeça. Não dê brecha para o diabo voltar a destruir a sua vida. Você é de Deus. E a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Ô, glória! Não lhe toca. Não lhe toca. Não lhe toca. Ele não pode. Tem mais o pecado, já não tem mais domínio sobre a tua vida.